Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos fazendo rotineiramente. Lembrando antes que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Nós vamos falar alguma coisa lá no capítulo 24 que nós estamos analisando. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E o item de análise hoje é: os sãos não têm necessidade de médico. E Kardec retira essa passagem lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Nós vamos fazer a leitura agora e uma breve análise. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Olha que passagem, que interessante, muito bom para a gente analisar um pouquinho em relação a isso. Os fariseus, doutores da lei daquele tempo, eles não perdiam a oportunidade de tentar Jesus, né? De arrumar alguma coisa, um motivo para criticá-lo, para repreendê-lo, e nós sabemos que em várias situações tentaram colocar Jesus num momento difícil, mas Jesus, espírito extremamente elevado, conhecedor, nosso governador espiritual, sempre nos dava uma lição, mesmo nesses embates que tinha com esses doutores da lei. Então aqui eles criticaram Jesus por estar recebendo pessoas de má fama, má índole. Má índole por quê? Porque os judeus tinham ódio, não gostavam de maneira nenhuma dos cobradores de impostos. E Mateus, que passou a ser discípulo de Jesus, antes chamado Levi, era um dos cobradores de impostos daquele ambiente, daquele local. Então, Levi, Mateus, era de má fama, não gostavam dele de maneira nenhuma por causa dessa atividade. Ele trabalhava para o Império Romano, que dominava toda aquela região. E ele atuava na cobrança dos impostos. Então, eram ditos como pessoas de má índole. Pessoas não mal vistas por aquele povo. E assim tentaram colocar Jesus nessa situação, né? Criticando o mestre e falando para os demais discípulos ali naquele momento que o seu mestre senta à mesa com pessoas de má fama, pessoas de má vida, é o termo que é usado aqui nessa passagem. Jesus, ouvindo, já dá uma resposta a todos e diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Que grande verdade! Porque Jesus estava nos ambientes onde as pessoas que ali se encontravam precisavam dele, precisavam da sua palavra de consolo, da sua palavra de carinho, da sua palavra de esperança, da sua palavra de ensinamento a respeito do Criador, a respeito da vida espiritual, a respeito da nossa realidade espiritual, pregando, falando, afirmando a respeito do reino de Deus, ensinando em muitas oportunidades por parábolas, por aquelas histórias que Jesus montava, utilizando elementos do cotidiano daquele povo para ficar fácil o entendimento, ensinando, falando sobre o Pai, falando sobre a vida que nos espera, falando sobre a nossa realidade, de quanto nós somos teimosos, orgulhosos, vaidosos, e de quanto nós não aceitamos essas novas ideias, as dificuldades que nós temos em aceitar as novas ideias. Então Jesus deixou claro que ele estava vindo para aquelas pessoas que eram necessitadas,
necessitadas de um alívio, necessitadas de um alívio do seu sofrimento, necessitadas de um consolo em suas dores, dores físicas, dores psicológicas, dores espirituais, que são os sofrimentos. E esse foi desde aquele tempo, né, a missão de Jesus, trazer a boa nova para nós. E todos nós que estamos aqui, somos considerados doentes. Doentes porque nós cometemos muitos erros. Doentes nesse sentido, no sentido de sermos orgulhosos, sermos vaidosos e teimosos, rebeldes, não aceitando muitas vezes o ensinamento que esclarece, que nos tira do erro, que nós insistimos em permanecer no caminho errado, equivocado. Então nós somos doentes nesse sentido. E somos doentes também da matéria, da carne, porque nós sentimos aqui nesse mundo de prova e expiação as consequências dos atos que nós praticamos no passado. Isso reflete, somatiza nós estando doentes espiritualmente, somatizamos isso para o nosso corpo. O nosso corpo então se torna um mata-borrão. Necessário expurgar a doença do espírito. E o nosso corpo serve para isso muitas vezes. Daí nós encontrarmos pessoas, muitos de nós, sermos visitados, vamos falar assim, por doenças físicas, problemas de saúde, muitas vezes demorando muito tempo, até uma vida toda, um processo reencarnatório todo, uma experiência reencarnatória toda, porque isso está sendo purgado, está sendo retirado do espírito, porque um corpo doente, um corpo onde apresenta todas as suas chagas, o espírito ali está tendo a oportunidade de purgar as suas mazelas espirituais. Daí a importância de seguir os ensinamentos de nosso mestre e passarmos por essas situações da melhor maneira possível, com equilíbrio espiritual, com resignação, com fé, sabendo que mesmo diante das dores o Pai está conosco a nos amparar por meio dos mensageiros de luz, e que o nosso corpo pode vir a perecer, mas o espírito vai sair luminoso, vai sair purificado, muito melhor do que nós estávamos. E aí retornaremos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então Jesus veio aqui para isso, para todos nós. Quando ele diz que os sãos não precisam de médico, de uma maneira inversa, ele está falando que todos nós que somos doentes precisamos de médico. E ele é o grande médico, o médico das almas, o nosso médico, aquele que nos mostra os caminhos errados que nós tomamos ou ainda estamos tomando e que precisamos mudar. E ele dá o remédio. O remédio que Jesus nos dá é sempre esse, o esforço para que a gente consiga, mesmo diante das dificuldades, que a gente consiga exteriorizar o melhor do sentimento para nós e para o nosso próximo, sentindo amor a todo aquele que está próximo de nós. Meus amigos, é rápido hoje, é breve, mas o recadinho é muito importante, porque nós temos que afastar de nós o orgulho, achar que essa perfeição passageira, essa aparência perfeita de saúde, de disposição, isso é passageiro. E muitas vezes a gente se deixa enganar por um momento que nós estamos passando e a gente exterioriza somente arrogância, somente orgulho, achando que somos melhores do que o outro, que somos mais fortes, que somos mais inteligentes, e nós esquecemos que isso tudo fica aqui, que nós precisamos buscar a nossa saúde espiritual. Essa é a lição
que nós recebemos, sempre confiando e pedindo o amparo do médico dos médicos, que é nosso Mestre Jesus. Esse é o recadinho de hoje. Então eu rogo aqui que a espiritualidade superior, que nosso Mestre Jesus, que o Pai, que o Criador, abençoe cada um de nós, cada um de vocês nesse momento, assim como os vossos guardiães, os vossos protetores espirituais, para que nós tenhamos condições de manter uma boa sintonia e de seguirmos sempre na boa direção. Meus irmãos, até o próximo encontro. Tchau!